Olá, eu sou Luciana Pires de Lima, médica, psiquiatra e voluntária aqui na My Journey. A gente vai iniciar uma série de vídeos para falar a respeito do burnout. O burnout ele pode ser traduzido como uma exaustão e a partir deste ano a Organização Mundial da Saúde classificou internacionalmente o burnout como uma doença ocupacional. Como toda doença, existe um conjunto de sinais e sintomas. Então, no burnout, os pacientes referem um estresse, uma exaustão relacionada ao trabalho. Além disso, um estreitamento importante do repertório com esvaziamento de outras atividades da vida. Então, aquilo que antes eu fazia, que era extremamente prazeroso, eu passo a não fazer mais. Eu não sinto mais prazer em fazer. É como se eu tivesse cansado até mesmo para fazer coisas que antes eram boas para mim. Além disso, a gente observa uma incidência de outros transtornos mentais, como o uso de substância psicoativa. Olá, meu nome é Luciana Pires de Lima, médica psiquiatra e voluntária aqui na My Journey. Dando sequência a uma série de vídeos a respeito do burnout, nesse segundo vídeo eu vou abordar bem brevemente aspectos históricos do burnout. Embora a Organização Mundial da Saúde tenha inserido o burnout apenas esse ano como uma doença ocupacional, então relacionada ao trabalho, sintomas do burnout já eram descritos há muitos anos. Na Revolução Industrial, vários médicos descreveram que os trabalhadores sofriam já de fraquezas e fadigas crônicas, mas mais precisamente no final do século XIX, início do século XX, George Bird, ele traz o conceito de neurastenia, que é o que se aproxima um pouco do burnout. Então, é uma fadiga muscular importante associada a outras manifestações psicossomáticas, como dores de cabeça e um cansaço excessivo que era observado nos trabalhadores na época. Olá, eu sou Luciana Pires de Lima, médica psiquiatra e voluntária aqui na My Journey, dando sequência a uma série de vídeos a respeito do burnout. Nesse terceiro vídeo eu vou continuar falando sobre aspectos históricos do burnout. Vou falar um pouquinho ali do final da década de 70, início da década de 80, Christophe Dejoux, um psiquiatra e psicanalista francês, ele passa a estudar as telefonistas. Para quem é mais velho, vai lembrar que as telefonistas, elas trabalhavam como se fosse um painel de piloto de avião cheio de botões onde elas recebiam as ligações e tinham que transferir para os ramais. Ele começa a observar que muitas passam a ter diversas manifestações psicossomáticas, sendo necessária, inclusive, o afastamento do trabalho. E a boa parte da manifestação, além da fadiga e do cansaço excessivo, era uma sensação de esvaziamento, nada preenchia na vida fora. Olá, dando uma sequência à série de vídeos a respeito do burnout. Nesse quarto vídeo eu trago aspectos da internet, a entrada da internet nas empresas ali no final da década de 90, início dos anos 2000 até os dias de hoje. Óbvio que a internet trouxe bastante melhoria nos processos de trabalho devido à alta tecnologia, mas carregou consigo o imediatismo, a aceleração. O homem teve que mudar a sua relação com o trabalho, a relação de caminhar com esse tempo de milésimos de segundos para chegar às informações e terminar os seus trabalhos. Até áreas da filosofia, passam a se preocupar com esse processo. No livro A Sociedade do Cansaço, com Byung-Chul Han, ele traz bastante reflexão a respeito dessa sociedade que se põe ao cansaço o tempo todo. E no próximo vídeo eu vou falar do mecanismo das empresas com relação... Olá, esse é o quinto vídeo da série sobre o burnout. Dando sequência ao quarto vídeo, eu vou falar a respeito sobre a aceleração que o homem passou a criar no ambiente de trabalho. As empresas entendem que se elas estipulam uma meta, mas daqui a um tempo elas aumentam essa meta, automaticamente, como mecanismo de defesa, o colaborador ele vai se esforçar ao máximo para tentar atingir. Até porque no final sempre tem alguma gratificação do tipo bônus, essas coisas. E essas metas são sempre aumentadas, são metas que a gente entende como inatingíveis, e gera, no trabalhador um sentimento muito grande de incapacidade, culpa e desesperança. Ele passa a achar que realmente ele não é capaz e não vai ser capaz nunca de dar à empresa o que ela pede.
Olá, esse é o 6º vídeo da série sobre o burnout. Dando sequência ao 5º vídeo, eu vou falar sobre esse sentimento de incapacidade e desesperança. Nesse processo, de atingir metas, o trabalhador ele vai chegando ao momento de esgotar todos os mecanismos de defesa que ele fez para conseguir atingir. Então, entrou mais cedo, saiu mais tarde, trabalha de madrugada, trabalha de final de semana, quando chega em casa fica pensando como que vai solucionar aquele problema e tal. E aí ele entende que quando ele atingiu a meta anterior, essa meta vai aumentar. E ele não consegue mais sair desse ciclo. A desesperança se instala, O sentimento de incapacidade aumenta. E ele sabe que se ele procurar uma nova empresa, depois de 6 meses, aquele mecanismo se instala. Olá, no 7º vídeo eu vou falar sobre o diagnóstico de burnout, esse colapso que a pessoa acabou enfrentando depois que todos aqueles mecanismos de defesa que eu falei bem brevemente no 6º vídeo, eles se esgotaram. Então, é instalado ali uma exaustão excessiva por conta do trabalho. No trabalho passa a não me dar prazer nenhum, eu vou porque eu tenho que ir. Existe uma mudança considerável na personalidade do trabalhador, existe um distanciamento afetivo de tudo aquilo que ele está sentindo com relação ao trabalho. Em termos técnicos, isso é uma dissociação. E ele passa a ficar mais cínico, se der, deu, se não der, tá bom também, tô pouco me importando agora com isso. E óbvio que a performance dele do trabalho caiu consideravelmente, vem essa sensação de incapacidade. Olá, no 8º vídeo eu vou falar sobre sintomas associados ao burnout. Então, o principal deles também, além da fadiga, da exaustão, é irritabilidade excessiva, alterações do sono, então dificuldade de iniciar o sono ou dificuldade de manter o sono, acorda assustado ou sempre pensando como que vai solucionar um problema do trabalho, alterações como alimentares, então come demais, passa a comer coisas também muito diferentes do que antes comia, passa horas sem comer nada e quando vai comer, come bastante, porque ficou muitas horas de jejum, aumento de peso, a fadiga e, como eu já falei nos primeiros vídeos, um estreitamento de repertório importante. Nada mais fora do trabalho e nem dentro dele me dá prazer. Olá, no 9º vídeo eu vou falar das doenças associadas ao burnout. As principais doenças mentais associadas ao burnout são os transtornos de humor, então a depressão, os transtornos de ansiedade e o transtorno de uso de substância psicoativa. Existe um aumento considerável, de uso de álcool, de cigarro, de cocaína, de maconha e de outras substâncias, quando o paciente é acometido com burnout. Ele tem a sensação de que quando ele chega em casa, ele precisa relaxar, Então, passa a consumir consideravelmente aí algumas substâncias. O fato é que abre porta aí para uma dependência e, na verdade, a pessoa não relaxa nada, porque no dia seguinte ela vai ter que enfrentar toda aquela pressão de novo. Então, entra nesse ciclo, que muitas vezes não tem fim. Olá, nesse 10º vídeo eu vou falar sobre outras patologias que podem estar associadas ao burnout que não transtornos mentais. Quando a gente está estressado cronicamente, a gente secreta no nosso corpo um hormônio que é o cortisol, é o hormônio relacionado ao estresse. Esse hormônio, ele causa uma série de repercussões no nosso corpo, como, por exemplo, aumento da cascata de coagulação. Então, nós somos e ficamos mais suscetíveis a fenômenos tromboembólicos, como, por exemplo, infartos e AVCs, os AVCs popularmente chamados de derrame, além de outras alterações hormonais, bem como alterações na nossa imunidade. A gente lembra, a gente percebe, que quando a gente está mais estressado, a gente fica mais doente frequentemente. Então, outras patologias podem estar associadas.
Olá! No 11º e último vídeo da série sobre o burnout, eu vou falar a respeito do tratamento, né? Pessoas acometidas por burnout, muitas vezes elas precisam de um afastamento do trabalho por um período considerável e o tratamento com profissionais especializados. Então, quem faz esse tratamento? São os profissionais de saúde mental, né? Psicólogos e psiquiatras que vão acompanhar essas pessoas. Ainda existe muito estigma na população em buscar esses profissionais, mas são eles que fazem o tratamento de uma pessoa acometida por burnout. Hoje, com a tecnologia, a gente pode lançar mão de soluções adjuvantes ao tratamento, como é o caso da MyJourney, que aproxima muito o profissional de saúde mental e os pacientes no plano terapêutico e na solução de problemas que podem facilitar o tratamento.